Fala minha gente, tudo bem? Vamos falar sobre essa vitória do Corinthians em cima do Santos por 2-1 pelo Campeonato Paulista, um jogo que era cercado de expectativa, já que a gente teria o primeiro clássico do Santos desde a volta do Neymar e claro que envolveria também ali um contexto daquela antiga amizade, não sei se chega a ser realmente uma grande amizade, mas Neymar e Memphis Depay já se conheciam, então por conta disso, claro que a questão midiática também atraindo o público para esse jogo seria muito bem divulgada, não foi diferente, enfim, a gente pôde ver um bom jogo de futebol, mas que algumas coisas ficaram evidentes e eu vou tentar explicar isso na minha ótica, olhando um pouco de fora, afinal de contas não sou torcedor nem do Santos, nem do Corinthians, mas nessa noite de quarta-feira onde o Grêmio não jogou, eu, claro, pude ter a oportunidade de observar bem esse jogo e tirar algumas conclusões bastante óbvias para algumas pessoas, afinal de contas a gente está falando de um Neymar ainda voltando de lesão, muito tempo parado, mas também de alguma certa dificuldade do Caixinha em ler o jogo e também, é claro, por parte do Corinthians a gente vai ter que elogiar um trabalho que está sendo muito bem feito aí pelo Ramon Dias, que cada vez mais deixa o Corinthians aparentemente mais consolidado em ter um bom time com bons jogadores e também saber praticar um bom futebol dentro de campo, especialmente na marcação, afinal de contas o Santos passou imensas dificuldades e só foi conseguir alguma coisinha se encaminhando para o final da partida quando o Neymar tinha saído e muito provavelmente isso aí abaixou a guarda dos jogadores do Corinthians para consequentemente o Santos conseguir fazer uma graça ou outra, porque durante os principais minutos da partida onde os jogadores têm mais energia, claro que eu tô falando ali mais ou menos primeiro tempo até metade do segundo tempo, quando o Neymar estava em campo a gente viu um Corinthians sendo muito eficiente na marcação. Enfim, vamos falar sobre isso, afinal, até vou começar falando na verdade do pós-jogo da entrevista do Neymar, bastante chamativa também, claro que vai cair uma questão bastante por parte da mídia sobre isso, a questão do Neymar ter reclamado da patrocinadora da bola, da Pênalti, né, falou que a bola é muito ruim, falou que acho que foi o Felipe Luiz, né, que ele falou que já tinha falado sobre isso também. Outro dia o Felipe Luiz falou, acho que essa bola é muito ruim. Sobre bola de campeonato estadual, enfim, fica aí então o registro do que ele falou, né. Mas enfim, rapaziada, grande vitória então do Corinthians, o Santos, como a gente pode observar aí na tabela que eu tô colocando na tela pra vocês, passa um certo aperto, eu não consigo acreditar que o Santos vai ficar fora da fase de mata-mata do Campeonato Paulista, seria realmente um vexame extraordinário, o Santos ter o Neymar e ficar fora da fase de mata-mata do Paulistão. Isso aí é uma coisa que, pô, pelo amor de Deus, se acontecer realmente é constrangedor. Não acho que vai acontecer, tem 3 jogos ainda e como o próprio Guilherme disse também na entrevista pós-jogo, o Santos vai encarar como 3 finais e é assim que tem que ser. O Yuri Alberto também disse que cada jogo é uma final, né, na entrevista ali pelo lado do Corinthians e foi o nome do jogo, né, melhor jogador em campo, não era pra menos, 2 gols, enfim, grande partida, o Yuri Alberto que tá num momento iluminado pra carreira, muito confiante, fazendo muito gol, a gente pode observar esses 2 gols dele então, um deles já meio cedo, é verdade, em torno dos 15 minutos, quando ele recebe aquele cruzamento da direita, consegue fazer um gol meio que chorado, né, pegando ali meio que na pontinha do pé pra ir no cantinho, ainda a bola bateu na trave e acabou entrando, 1-0 pro Corinthians naquela altura, e o Santos até achei que mostraria alguma reação um pouco mais incisiva, mas como eu disse, esbarrou naquele problema que é pró-Corinthians, uma marcação muito eficiente, o Corinthians marcando em cima, enfim, acho que o André Ramalho fez uma boa partida, o Carrillo também, até o Ranieri em alguns momentos também, pô, a gente não pode omitir que também foi eficiente na marcação, enfim, o Corinthians acho que foi bem nas faltas que tinha que fazer para impedir ataques do Santos que poderiam ser promissores, não quer dizer que foram, porque obviamente foram anulados, mas o Neymar apanhou bastante no meio de campo também, acho que por questão de falta no Neymar o Corinthians levou 2 ou 3 cartões amarelos, acho que 3 para ser mais preciso com vocês. Enfim, a gente pode observar também então, agora falando já um pouco mais do Neymar, parece uma Ferrari no meio de carros comuns, com todo respeito, é claro, mas é uma comparação que eu vi um pessoal ali fazendo nos comentários do X e eu achei interessante trazer pra cá também, afinal de contas, os jogadores do Santos parece que estão no nível bem abaixo. Claro que isso é uma obviedade, mas agora dentro de campo, falando do futebol jogado, a gente tá vendo o Neymar que tenta bastante, tem uma visão de jogo bem diferente dos demais, mas não tem ninguém pra ajudar ele. E isso aí vai se refletir também no que eu quero falar, que eu coloquei até na capa do vídeo, sobre o Pedro Caixinha, que eu estou dando graças a Deus que não veio treinar o Grêmio, porque o que a gente tá vendo é um treinador que aparentemente tá demorando pra entender o que o jogo tá precisando, enfim, desde que o Neymar voltou ao Santos, o Santos ainda não venceu, teve um empate lá na estreia pro 1, depois desse jogo agora contra o Novo Horizontino 0-0, né? E agora contra o Corinthians uma derrota por 2-1, que até poderia ter sido mais, tá? O Caixinha não consegue ver o momento certo de colocar um jogador específico que o jogo de hoje pedia bem mais cedo, mas bem mais cedo mesmo, Soteldo. Porque se o Corinthians consegue fazer uma marcação tão eficiente,
e o Santos fica trocando bola de um lugar pro outro, passando pra lá e pra cá na defesa, sabe? Lateral, zagueiro, zagueiro, lateral, zagueiro, zagueiro, pro outro lateral. Falta um jogador que desequilibra. Esse jogador é justamente o Soteldo, que eu tive o privilégio, parece que tô falando de um super craque, né? Mas eu tive a oportunidade de ver o Soteldo aqui um ano no Grêmio, e ele era um jogador que desequilibrava quando o jogo pedia. Quando a marcação do adversário tá muito bem encaixada, dificultando as suas ações de ataque, você naturalmente coloca um jogador que é um quebrador de linhas, que é um jogador que vai pra cima, não tem medo e arrisca. É o caso de colocar o Soteldo em campo. Não sei como é que demorou tanto tempo para colocar. Seria interessante ver até ele junto com o Neymar, pelo menos um pouco, né? Mas também o Neymar aparentemente não tá com condições de aguentar os 90 minutos. Enfim, é por conta do Soteldo então naquele faz o passe ali pro jogador do Santos agora para fazer o cruzamento ali pro gol do Guilherme de cabeça, enfim. Participação do Soteldo, mas isso aí já na segunda etapa, né? No primeiro tempo ainda o Corinthians consegue fazer o 2x0 ainda com o Yuri Alberto, aí sim um golaço que vai se refletir na categoria de 2 jogadores além do Yuri Alberto, né? O lançamento do Rodrigo Garro, novo camisa 8, né? Pô, o lançamento daquele é sacanagem, mas mais sacanagem ainda é a ajeitada do Memphis ali de peito pro Yuri Alberto, só empurrar de cabeça pro fundo do gol. O Corinthians abriu 2x0 naquela altura e o jogo praticamente já estava resolvido. O Neymar tentou, acho que 2 finalizações, uma no goleiro, outra para fora. Os dribles foram muito bem executados, desequilibrou em alguns momentos que poderiam ter sido melhor aproveitados pelos jogadores do Santos, mas a gente vai voltar naquele ponto de que o Neymar tá aqui e o resto do elenco não consegue acompanhar. O Santos contratou até o jogador do Benfica agora, até que me fugiu o nome aqui. É um nome estranho, né? Mas vamos ver como é que esse jogador ali, o argentino, vai se comportar, se vai poder agregar ou não pro elenco do Santos, que, convenhamos, está precisando bastante. E o Corinthians está cada vez mais encaixado, a gente viu ali um certo descuido do Corinthians a partir do momento que o Neymar saiu, claro que acompanhado por uma tensão dos jogadores, tipo, ó, vamos marcar o Neymar, vamos marcar o Neymar, vamos marcar o Neymar, porque ele é o cara que desequilibra do lado do Santos. A partir do momento ali que o Caixinha tirou o Neymar do time nos próximo ali de 75 minutos, o Corinthians baixou a guarda. E ali sim o Santos conseguiu se aproveitar um pouco mais, teve esse gol do Guilherme de cabeça então, mas conseguiu criar mais oportunidades, não quer dizer que foram chances claras, mas arriscou mais de fora, se sentiu mais confortável conforme o Corinthians foi deixando, foi amarrando o jogo, o próprio Hugo também demorando ali um pouco para bater os tiros de meta, enfim, o Corinthians foi tentando esfriar um pouco a partida e aí sim o Santos conseguiu se jogar um pouco mais pro ataque, mas muito mais da base de um vamos porra do que propriamente jogadas organizadas. É o que eu penso sobre esse jogo, pode deixar a opinião de vocês aí embaixo, fiquem à vontade para discordar, para me achar um maluco ou para concordar também. Acho que foi mais ou menos por essa linha que eu enxergo essa partida. Vamos ver como é que vai ser agora no próximo jogo do Santos, que também é clássico. Vamos ver como é que vai ser. Aí eu acho que o Santos tá com mais expectativa agora, enfim, que vai ter uns diazinhos a mais aí pra treinar e se preparar. O Corinthians, por outro lado, já tá classificado, enfim, tá nas nuvens. É isso, rapaziada. Se gostou do vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.